Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. A aula de hoje é sobre a Guerra Franco-Prussiana. Para isso, vamos tratar de alguns antecedentes históricos que fez com que esse evento histórico ocorresse. Primeiro de tudo, Otto von Bismarck chegou ao poder na Prússia no ano de 1862, ocupando o cargo de primeiro-ministro. O seu grande objetivo político era conseguir a expansão do território prussiano, a coesão política dos estados germânicos e, por fim, a unificação alemã. E por que eu coloco objetivo político e não objetivos? Pois eles estavam integrados numa agenda de declaração de um Estado unificado alemão que só veio surgir em 1871 e que só cumpririam o objetivo se cumprisse os três em sequência. Primeiramente, a campanha militar inicial do Estado prussiano ocorreu em 1864 contra a Dinamarca. Foi uma coalizão entre Prússia e Áustria contra a Dinamarca, cujo objetivo político era reintegrar dois ducados pertencentes à Confederação Germânica antes das revoluções liberais de 1848. Então, o objetivo político do Estado prussiano e também do austríaco era recuperar uma formatação geográfica da geopolítica antes dos eventos de 1848. Em 1866, já após a vitória da Guerra dos Ducados, que integrou esses dois ducados à Confederação Germânica, a briga foi de governança entre os membros, entre o Reino da Prússia e o da Áustria, para saber com quem ficaria a responsabilidade governamental e soberania sobre os dois ducados. Daí houve o início da chamada Guerra das Sete Semanas, em 1866, em que a Áustria e a Prússia elas entraram em guerra, a Prússia ganhou a guerra e com a ajuda do Reino da Itália e conseguiu ter domínio político dentro da Confederação Germânica e concluir mais uma etapa no seu processo de nacionalização do Estado germânico. E Otto von Bismarck entendeu a crise de sucessão do trono na Espanha como uma oportunidade para a formação do Estado alemão. Em que consiste esta crise de sucessão da Espanha? Vamos olhar o contexto desse século XIX da Espanha. A Espanha era responsável por colonizar e administrar as colônias sul-americanas de origem espanhola, de dominação e colonização espanhola, e já havia ali um processo de descolonização e campanhas militares de repressão aos revoltosos e caudilhos que surgiam na América do Sul. Isso levou a uma crise econômica. Logo, por consequência, uma insatisfação popular contra o governo da rainha Isabel, que era monarca da Espanha, que levou a uma coalizão de liberais e republicanos a destituir Isabel do trono. Houve uma crise de sucessão do trono. Com isto, Otto von Bismarck, com o objetivo de influenciar a geopolítica europeia, de atender a objetivos de política interna, ofereceu ao cargo aos espanhóis o primo do rei da Prússia, Leopoldo. A França viu isso como ameaça, viu um país próximo ao seu exercer uma influência política na região e fez com que ele temesse que uma potência se formasse e que fosse uma concorrente direta da França. Nesse sentido,
o Otto von Bismarck alterou um despacho no ano de 1870, que seria entregue à França a respeito de um encontro que haveria entre o rei da Prússia e o embaixador da França, com o objetivo de intimidar os franceses. Assim, desta forma, o imperador Napoleão III declarou guerra à Prússia, que era a oportunidade que ela desejava, e deu início a uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana em 29 de julho de 1870. Porém, havia uma diferença. O Otto von Bismarck formou aquilo que nós conhecemos como complexo industrial militar. A união de uma lógica produtiva industrial de fabricação de armas, com o apoio das universidades prussianas, no sentido de aumentar a eficácia por meio dos estudos das armas e das táticas de guerra da Prússia, um exército moderno contra um exército de táticas consideradas velhas e ultrapassadas da França. Napoleão III, ele comandou diretamente os franceses em batalhas e foi preso na Batalha de Sedan, foi capturado, o que enfureceu os franceses, que já tinham uma crise política interna, que teve como seu maior vestígio, ou seu maior sinal, a Comuna de Paris. E a França perdeu essa guerra, havia uma guerra interna, civil, havia uma tentativa de tomada de poder, uma conquista desse poder pelos socialistas na França, e a sentença de derrota da França foi assinada no Tratado de Frankfurt, no dia 10 de maio de 1971, que estabeleceu uma multa de 500 milhões de francos e a concessão dos territórios da Alsácia e norte da Lorena e o reconhecimento de William I como imperador da Prússia. Haveria uma ocupação alemã no território francês até o pagamento da indenização, e a paz foi assinada no Tratado de Versalhes no ano de 1871, lembrando que não é o mesmo Tratado de Versalhes de 1919, e que esta guerra foi fundamental para a reorganização do continente europeu, foi importante para a formação do Estado alemão e que aumentou as disputas internas europeias, que veio a ter como principal consequência a declaração da Primeira Guerra Mundial em 1914, que era uma disputa imperialista, uma disputa por colônias das potências europeias que tentavam estabelecer uma hegemonia dentro do continente europeu e assim no mundo por consequência. Eu agradeço que você tenha visto esse vídeo, peço que, se você gostou, acha que pode ajudar alguém nos seus estudos, compartilhe com alguém, e se sentir à vontade, por favor, se inscreva no canal. Obrigado, até a próxima.